Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos agora no nosso módulo 2 do curso Caminhos da Imagem, a nossa primeira aula do módulo 2, em que vamos tratar do fotorrealismo, movimento fundamental para a compreensão da arte contemporânea e, posteriormente, da arte contemporânea no Brasil. O fotorrealismo, também chamado de hiperrealismo e às vezes até de realismo contemporâneo, é um movimento artístico surgido no final dos anos de 1960 e no início dos anos de 1970, principalmente nos Estados Unidos, como resposta à abstração e à arte conceitual. A arte teria ficado um pouco mais abstrata e uma certa figuração, motivos figurativos voltaram então a preocupar os artistas, que passaram então a adotar essa perspectiva do fotorrealismo. Esse movimento ele busca produzir a aparência exata e detalhada da fotografia, com técnicas pictóricas tradicionais, especialmente a pintura a óleo e também o aerógrafo, mas com uma precisão quase mecânica. Vamos ver algumas dessas obras e alguns desses artistas. Um dos mais conhecidos é o John Bader, um artista norte-americano que se tornou célebre por suas pinturas meticulosas de diners, essas casas onde os americanos costumam se reunir para jantar, para tomar o café da tarde, a sua representação dos cafés de estrada e fachadas urbanas dos Estados Unidos. Seu trabalho combina a documentação arquitetônica com forte nostalgia da cultura popular do pós-guerra. O artista utiliza fotografias como a base para composições que preservam detalhes, luz e atmosferas específicas. Suas obras estão sempre preenchidas por um grau elevado de detalhamento, como vocês podem observar nessas obras que eu acabei de passar. E elas representam, de fato, a paisagem americana. Então, depois que a fotografia surge e a pintura se liberta dessa obrigação de representar o real, agora nós temos uma volta. Essa volta é a representação do tipo fotográfica, mas feita em óleo sobre tela. Então, isso que vocês viram, essas 3 primeiras imagens, elas são feitas em óleo sobre tela e se parecem muito com uma fotografia. Um exemplo de um fotorrealista brasileiro é o trabalho do Ricardo André França. Então, o trabalho dele, que é nascido no Rio Grande do Sul, ele se concentra
em retratos de cenas urbanas altamente detalhadas, muitas vezes construídas a partir de fotografias próprias, outras vezes, como nesse caso, de fotografias publicadas na mídia e de circulação em toda a sociedade. Ele explora a luz, a textura e a profundidade para criar imagens que elas oscilam um pouco entre o real e o hiperreal. A gente vai falar um pouco sobre o hiperrealismo fotográfico, né? Então, as suas pinturas, às vezes, elas chegam a ser um pouco hiperrealistas. Que é muito difícil saber o que é fotorrealismo, o que é hiperrealismo. Mas a gente tem aí algumas estratégias para compreender um pouco melhor os dois movimentos. Bem, então a gente vê que ele tem um forte domínio da técnica, né? E faz com que essas imagens sejam mais intimistas, mais realistas. Com muito sucesso também o trabalho do Richard Whitney, nascido em 1946, ele é também nascido nos Estados Unidos e fez muitos retratos de figuras públicas americanas, incluindo governadores, cientistas, líderes culturais, sempre dentro daquela tradição clássica, influenciado pela pintura acadêmica europeia e também pelo realismo americano. Vejam como ele trabalha com a luz natural, a modelagem, uma preocupação com a pele e também uma atmosfera psicológica equilibrada. Vejam o grau de detalhamento das suas obras. No fotorrealismo, o artista parte de uma fotografia, às vezes de várias. Nós vamos ver alguns exemplos de artistas que chegam a fazer 500 fotos de uma mesma cena para depois poder retrabalhar, né? E a gente percebe esse cuidado em buscar o maior grau de precisão possível. Esse é um exemplo bem interessante do Richard Estes, também americano, e que ele se especializou em retratar os reflexos. Então, vitrines, vidros, paredes que podem se tornar espelhadas com as cenas ao redor. Então, vejam o cuidado com que ele faz esse trabalho. Aqui a gente tem uma outra obra dele, no caso é uma serigrafia, mas também procurando respeitar milimetricamente a representação. Um pouquinho diferente é o trabalho do Chuck Close, também considerado um dos grandes fotorrealistas americanos. Ele começou de uma forma mais expressionista, mais solta, e incorporou esse estilo à representação fotorrealística a partir da redução do tamanho das suas pinceladas. Elas são tão pequenas que a gente quase nem chega a perceber a pincelada. Com o passar do tempo, ele acabou por adoecer e passou a usar uma cadeira de rodas e continuou pintando com a boca, com o seu grupo de assistentes. Então, o Chuck Close foi um dos grandes pintores fotorrealistas americanos. Da mesma forma que a pintura ou a escultura buscam imitar a nitidez, o foco, a profundidade e a iluminação fotográfica, os seus trabalhos seguem nessa mesma lógica. Isso não acontece apenas com a fotografia e a pintura, mas também com a fotografia e a escultura. Vejam o trabalho do australiano Ron Mueck, nascido em 1958,
ele tem tido muito destaque. É importante dizer que os pais dele construíam brinquedos, e isso fez com que ele crescesse no meio desse universo. E a partir daí, tanto o pai ou a mãe dele trabalhavam com bonecos de pano, com brinquedos de barro, e a partir daí ele foi então criando um universo impressionante, né? As esculturas dele causam bastante surpresa pelo seu tamanho e também pelo seu realismo. Nessa imagem vocês podem ver a comparação de tamanhos entre o público e a escultura, como ela é realmente gigante. Uma outra das suas obras, né, sempre mostrando que ele é extremamente detalhista, né? Podem ver ali as franjas daquele tecido e tem esse impacto, né? Mais uma vez a gente pode ver a comparação do tamanho das suas obras, o que deixa as pessoas perplexas, né? Então, no fotorrealismo, o resultado parece mais uma foto ampliada, mas na verdade não, é tudo feito à mão, seja na pintura, seja na escultura. Outro brasileiro muito conhecido é o Fábio Magalhães. Ele foi premiado aqui no Salão de Arte, que foi realizado pela CMA. Ele foi o primeiro colocado, e a sua obra é bem forte, né? Ele retrata pedaços de carne, também partes do corpo, com um realismo surpreendente. Outra artista, a Audrey Flack, também americana, ela é mais conhecida pelos seus temas inspirados na pop art, como nós já vimos um pouco da pop art do Andy Warhol e de vários outros pintores, ou seja, essa recuperação de temas cotidianos, temas que poderiam ser considerados menos importantes, mas que ganham destaque a partir justamente da técnica desses artistas, né? Aqui a gente tem uma outra obra bem cuidadosa, bem detalhada. Mais um exemplo, do Ralph Goins, americano, né? Como vocês viram, eu disse que o fotorrealismo ele é predominantemente americano, né? Nos Estados Unidos, nesse primeiro momento. Depois ele se espalha pelo mundo, mas vocês veem como o Ralph era preciso. Se a gente não soubesse que é uma imagem pintada à mão, a gente teria certeza que era uma foto, né? Uma foto de altíssima qualidade. E ele procurou dar essa dimensão aos objetos e às cenas da vida cotidiana da Califórnia. Vejam essa toalha, como ele destaca os detalhes, as luzes, as sombras, as transparências. Também preocupado em retratar esse universo norte-americano, Robert Bench. Ele também é um pintor e um gravador. Passou quase toda a vida ali na Califórnia, na Baía de São Francisco, e vai pegando esses temas da vida cotidiana local. Muitas vezes ele utiliza os automóveis como elementos de composição nas suas obras. Os automóveis que foram sempre um símbolo da cultura norte-americana. Para essa técnica, então, os pincéis são bem finos. O aerógrafo, que é uma espécie, digamos assim, um equipamento que utiliza uma técnica similar ao do grafite.
para criar essas camadas translúcidas de tinta e vernizes para alcançar o realismo extremo. O Cláudio Bravo, um chileno, trabalhou no Marrocos, em Tânger, e ganhou notoriedade pelo seu grau de detalhamento. Ele faz tanto naturezas mortas, com tecidos, papéis amassados, pacotes amarrados, com um grande virtuosismo técnico. Ele incorporou elementos das culturas chilenas, espanhola, marroquina, criando uma paleta bem específica para as suas obras. Vocês veem que aí a gente tem alguma inspiração barroca do ponto de vista da luz, da textura, também da teatralidade, né, como essa cena da tentação de Santo Antônio mostra. Então, esses temas que poderiam ser banais, né, são frequentemente retratados e ganham uma outra dimensão, um outro status de importância. Num estilo diferente, a gente tem o John Salt, com as imagens um pouco mais, como a gente diria, lavadas, né? Mas extremamente realista. Ele era um artista britânico, mas que se radicou nos Estados Unidos. E dizia-se que ele costumava, abre aspas, embelezar caos. Então, lugares que não eram bonitos, cenas de situações decadentes, desorganizadas, ganhavam uma nova vida, uma nova estrutura nos seus trabalhos. Então ele dava um outro formato àquela decadência industrial que acontecia, documentando uma realidade que estava em transformação. Muito próximo o estilo do John Salt com o dos anteriores que a gente viu. E bem diferente é o do Ben Jonson, também um artista britânico. Ele focava na arquitetura e nos detalhes arquitetônicos, e nas paisagens urbanas. Então ele tem essa precisão fotográfica e uma construção matemática do espaço, baseada em modelos digitais, múltiplas fotografias. Ele trabalhou com alguns dos principais artistas da época e reflete esse processo bastante metódico, né, de captura da paisagem arquitetônica. Cada detalhe, cada reflexo, sombra, textura da pele, metal, vidro ou tecido é tratado minuciosamente no fotorrealismo. Vejam o trabalho do David Skone. Né? Ele nasceu em 1950, ainda trabalha. A sua grande paixão era retratar as salas de cinema antigas. Vejo com as fachadas, o neon, a apresentação dos filmes, o movimento, até o carro em velocidade que passa ali pela frente. Ele se inspira muito em fachadas no estilo de Art Deco e os prédios históricos, combinando essa precisão fotográfica com uma certa nostalgia, com esse tom meio âmbar, meio amarelado que ele emprega nos seus trabalhos. Ele tem uma série muito conhecida de cinemas que se transformou também numa referência
internacional. A Alyssa Monks, norte-americana, ela também se volta para a questão do retrato, especialmente envolvendo vapor, água, vidro e superfícies translúcidas. Elas incorporam inclusive as distorções ópticas causadas pelo reflexo do rosto nessas superfícies. Pequenos borrões, condensação, refração, criando um diálogo, né, entre o corpo e a percepção. Ela ficou célebre principalmente pelas suas pinturas de banheiros, chuveiros, banheiras, vapor, e ela conferia uma dramaticidade a esses ambientes, acrescentando toques mais gestuais e às vezes acrescentando um pouquinho de abstração a esse universo fotorrealista. Temos mais uma cena aí de um banheiro, os azulejos, o rejunte detalhado, os dedos, os olhos, enfim, toda essa atmosfera que ela constrói. O italiano Diego Fazio usa o lápis para fazer as suas imagens hiperrealistas. Então essas obras dele, que a gente vai ver, todas construídas com lápis preto, e ele consegue alcançar essa técnica que faz com que sua imagem pareça com uma fotografia de alta resolução. Vocês veem as gradações minúsculas de luz e sombra, detalhe a detalhe, para ele conseguir esse efeito. Vejam a pele, a textura, os cabelos, que impactam e convencem na sua representação fotorrealista. Uma outra obra dele, essa impressionantemente parecida com várias fotos que a gente já viu aí em diversas publicações. Tudo isso feito a partir do uso apenas de grafite. Então, no fotorrealismo há uma ausência de traço visível. Se vocês lembrarem do Van Gogh que a gente viu lá atrás no módulo 1, com aquela a noite estrelada, a força da pincelada, as camadas grossas de tinta, parece que as obras são em alto relevo. Já no fotorrealismo, essa leveza reforça uma certa ilusão de ótica, né, fazendo com que a gente ache que é de fato uma fotografia. O holandês, cujo nome é bastante difícil de pronunciar, o Tjalf Sparnaay, o Sparnaay ele se aperfeiçoou na representação de comida e de objetos cotidianos. Então ele fazia hambúrgueres, ovos fritos, sanduíche, embalagens, plásticos, brinquedos, numa escala diferenciada e com extremo detalhamento. Se costuma dizer que ele era um mega realista, né? Ou seja, ele é ainda mais fotográfico do que os seus colegas. Vejam essa salada, né, com essa travessa transparente e um trabalho muito impressionante que ele faz de um ovo frito. Imaginem como é que representar realisticamente, fotorrealisticamente um ovo pode ter importância, né? Apenas a contemporaneidade vai dar espaço para esse tipo de representação de um tema que era considerado, mais uma vez, banal, né? Que não teria nenhuma importância. Entretanto, o hiperrealismo tira esses temas do obscurantismo e vai colocando nas grandes telas qualquer situação, qualquer elemento do nosso
cotidiano. Assim o faz o italiano Roberto Bernardi. Ele se especializou também em naturezas mortas, né? Antigamente as naturezas mortas eram fundamentalmente louças, xícaras, frutas, toalhas, talheres, enfim. E aí hoje a gente tem esse universo mais industrializado. No caso a gente tem aí os doces, né, nos vidros, os ice lollies, né, como os americanos chamam, a cor, a força da sua representação. Vejam os detalhes, os contrastes, o uso das cores. Temos mais uma imagem que eu considero bastante impressionante, essa visão da máquina de lavar louça, toda organizada, o reflexo nas colheres, o detalhe do azul, os pratos empilhados, as xícaras. É uma mensagem bem interessante. Em todos os casos, no fotorrealismo, o artista busca eliminar a subjetividade emocional, ou seja, ele quer ser o mais fiel possível à realidade. Quando nós vimos lá no expressionismo, por exemplo, no Grito, do Edvard Munch, é uma leitura bem subjetiva, bem emocional do que estava acontecendo naquele momento. No fotorrealismo, essa emoção, ela tende a ser minimizada. Lógico, ninguém pinta sem alguma emoção, mas ela tenta ser minimizada para poder se manter fiel à realidade. O alemão Dirk Zmirski também é especialista em retratos. Ele utiliza grafite, carvão e pintura. São as suas técnicas. A ideia dele é, apesar de ser fotorrealista, ele mantém uma atmosfera emocional. Ele não coloca a emoção no traço, mas no ambiente que ele cria. Em geral, considerando-se que ele utiliza uma luz dramática, né, para reforçar o realismo a partir de um contraste extremo. O israelense Igal Ozeri, que vive em Nova York, ele é também especializado no retrato, particularmente de mulheres em ambientes naturais. Ou seja, ele gosta de fazer as suas obras com imagens do ar livre, captando vento, movimento, luz filtrada e a espontaneidade. Ou seja, mais difícil ainda de representar com realismo quando a gente tem interferências como o vento, né, que deixam os cabelos, os elementos, as roupas mais complexos para se representar realisticamente. Outro aspecto que a gente deve destacar é que ele tem como foco especialmente a juventude, a intimidade, a relação entre a figura e a paisagem, construindo assim uma forma de poesia visual hiperrealista. Um dos grandes pintores fotorrealistas é o Taner Ceylan. Ele é turco e ele tem uma abordagem de forte carga emocional, com uma preocupação política e também de documentação de certos traços psicológicos. É um trabalho bem dramático, sempre abordando temas como a identidade, o desejo, a vulnerabilidade e a história.
Ele usa também as fotografias encenadas, ele faz uma cena, encena, fotografa e depois pinta a partir desse material que ele capta, né? Ele tem uma série chamada Pinturas Perdidas, que recria episódios históricos fictícios numa linguagem hiperrealista, também procurando dar um forte caráter narrativo do cotidiano. Mike Degas, também alemão, é conhecido pelos seus retratos de grande escala, geralmente com rostos cobertos por líquidos, mel, água, tinta, ou por panos, ou por plásticos, explorando o brilho, viscosidade e refração com essa precisão. Também fazia fotografias preparadas em um estúdio, criando cenas que mostram tensão e impacto visual. Sua técnica hiperrealista é bem cheia de uma carga emocional. E a gente percebe as expressões do rosto, a textura, essa aparência de superfícies molhadas. Aqui a gente tem uma obra dele um pouquinho diferente, né? Sem o rosto coberto por nenhum líquido, nenhum tipo de interferência. Muitos artistas, como esses que a gente viu, eles utilizam esse realismo extremo com que objetivo? Com o objetivo de questionar o consumismo, questionar o artificial e a própria alienação da vida moderna. Ou seja, esses artistas são tão realistas que eles nos colocam numa situação de questionar a própria realidade. O Duane Hanson, por exemplo, ele que também é um escultor, vejam como ele faz um trabalho bem interessante. Os tipos que ele retrata, pessoas comuns, pessoas que poderiam estar em qualquer parte, turistas, trabalhadores, consumidores, em poses cotidianas, muitas vezes marcadas por cansaço, por tédio e sempre numa aura de anonimato que as envolve. Ele critica a sociedade de consumo, o conformismo e a banalidade da vida moderna, gerando, por um lado, empatia e, por outro lado, desconforto. Né? Então, as suas obras, elas trazem questões sociais, econômicas, psicológicas do cotidiano americano. Já a Carole Furman, também nascida nos Estados Unidos, se especializou em ambientes formados por nadadores, atletas, em piscinas, né, a partir de materiais como resina, bronze, pintura automotiva, com superfícies que detalham as gotas d'água, a pele molhada, os cabelos aderidos ao rosto, levando a uma pausa, levando a uma introspecção, fazendo com que as pessoas pensem, né? Ele trabalha esses temas com bastante cuidado. J. Lois, também americano, especializado em retratos femininos. Ele explora o corpo feminino a partir de pinceladas soltas, curtas, paletas vibrantes e composições que fazem que o elemento figurativo acabe se diluindo,
como nessa foto, parece que a modelo ela some, vai sumindo nesse fundo neutro e mostrando como a luz pode intensificar essa criação de imagens etéreas e até mesmo sensuais. Vejamos aqui uma outra imagem. Vocês veem essa carga estética e emocional que ele imprime nos seus trabalhos, mas ao mesmo tempo ele dá uma diluída, uma característica de abstrair o fundo e colocar a figura hiperrealista em primeiro plano. Kyle Barnes, o pintor, com forte dimensão psicológica, explorando a pele, a luz, a textura de modo extremamente sensível. Enfatiza a vulnerabilidade e a intimidade humana. Ele utiliza modelos reais, não só fotografias, então a pessoa posa para que ele pinte, e pessoas que mostram a sua fragilidade dentro da condição humana. Então, a aparência perfeita do fotorrealismo esconde o vazio emocional e a mecanização da sociedade. Tudo o que acontecia entre as décadas de 60 e 70, essa transição de uma sociedade industrial urbana para um outro tipo de sociedade industrial, vai fazendo com que algumas coisas se percam, o ser humano seja às vezes levado a um certo vazio emocional. E é isso que o fotorrealismo tenta mostrar. A Magda Torres Gurza, uma pintora mexicana, ela trabalha também com óleo sobre tela. Essa imagem é um óleo sobre tela. São figuras do ambiente feminino, entre aspas, tradicionalmente feminino, com uma forte presença emocional. Vejam como a luz se destaca aqui numa natureza morta a partir do vidro, e ela transforma uma cena trivial, jarros e limões, numa obra com certo lirismo pictórico. Então, o fotorrealismo, ele desafia, as questões da própria realidade. Embora sejam semelhantes, o hiperrealismo que surgiu depois, ele torna o fotorrealismo ainda mais literal, ainda mais intenso, ainda mais forte. Os pintores que são fotorrealistas também têm obras hiperrealistas. Até a gente tem aqui uma imagem de dois que nós já vimos, tanto o Chuck Close como o Richard Estes, para vocês verem essa dimensão ainda mais intensa do hiperrealismo. Esse retrato, esse autorretrato do Chuck Close é enorme e passa uma sensação muito forte de inquietação para os espectadores. Então o hiperrealismo ele mantém a base fotográfica, mas vai além da própria cópia, da cópia da realidade, tá? Cópia da realidade. Ele dramatiza, ele intensifica o real, como a gente vê nesse hambúrguer de Maëlle Valentin, bem milimétrico. Vejam as sementes de gergelim, que coisa incrível que aparece
nessa obra. Essa obra do Alfredo Furiati, também um italiano, é uma natureza morta. Ela foi feita durante o lockdown da pandemia. Ela representa, então, a angústia extrema daquele momento em que o ser humano foi colocado numa situação extrema. Né? Ele tem uma presença pictórica muito forte e combina esse refinamento técnico com a materialidade. Então, a fotografia ela se torna um ponto de partida e não de chegada. A imagem real é mais real do que real, se é possível que isso exista. Eles tentam ser mais reais do que a própria realidade. Esse trabalho de Crisati Aquarelli, Crisati Adam, com o pseudônimo de Crisati Aquarelli, é uma francesa que usa uma técnica mais fluida e se preocupa com os objetos, os detalhes da sua matéria, né, dos seus elementos constitutivos, os seus reflexos e também a sua deterioração. Vejam essa obra do J.R. Murward, que é uma sigla do seu próprio nome, como ele dá esse caráter documental à fotografia. O hiperrealismo usa precisão técnica para provocar emoção, crítica, impacto psicológico ou simbólico, como fez o David Shepard, um artista britânico, e que tem um título bem interessante: Lábios soltos afundam navios. Então, o título da obra não é tão realista quanto a sua representação. Da mesma forma, com-se Andechaga, espanhol, faz esse hiperrealismo ao mesmo tempo que encobre a realidade de elementos estranhos e perturbadores. O hiperrealismo ele valoriza o detalhe extremo. Essas bolinhas de gude, elas são plenas de reflexos numa superfície espelhada, né, e dá esse caráter transcendental a um elemento absolutamente banal, né, como fez o Jason de Graff, né, numa das suas obras. Mais uma vez o tema dos carros surge pelas mãos do Don Eddy, né, e vejam os reflexos na lataria desses fusquinhas. Ele ficou muito conhecido pelos carros, os cromados, os reflexos, pela construção de camadas múltiplas de imagens e superfícies. Trouxe uma outra obra dele, tem aqui mais alguns fusquinhas e outros carros, retratando o ambiente urbano. Também mais um artista preocupado com a representação arquitetônica, o Antônio Lopes, espanhol. Aí a gente tem uma imagem da avenida uma das avenidas mais importantes de Madrid, a Gran Via, e ele é um dos grandes pintores espanhóis fotorrealistas. As suas obras demoram muito para ser executadas, né? E além das obras arquitetônicas, ele também tem algumas obras no estilo das naturezas mortas. Aí o Robert Neffson, nascido em Nova York,
que combina esse estudo intensivo da luz, no reflexo, no céu, na calçada, na pista de rodagem, nas pessoas que ele retrata. Vejam o cuidado com esses detalhes que mostram a relação das pessoas e das cidades. Gina Heyer, também retratando esses ambientes internos, os interiores, com uma ambientação que mistura o reconhecível e também o perturbador, levando a uma certa inquietação espacial. Vejam esse piso, a gente tem a sensação de que ele escorrega e que ele leva a algum lugar que é incerto, é um pouco sombrio. Muito conhecido pela representação de motocicletas, David Parrish retratou as grandes marcas, as Hondas, as Harley, e essa cultura americana das estradas e das grandes bikes, como essa Harley Davidson Fat Boy que ele coloca. Paul Roberts se especializou em retratar as pessoas em cenas oníricas, em ambientes metafóricos, criando narrativas que oscilam entre o real e o imaginário. Ele é muito refinado, ele se preocupa muito com as questões ligadas à anatomia, à luz, à composição clássica, e tem uma influência do realismo simbólico europeu. Vejam, por isso que a gente teve toda essa introdução, para vocês irem se acostumando, né, com esses nomes, né, o que é um realismo, como é que a gente chegou a essas formas de representação. Também é muito ligado às cenas narrativas ligadas à água, mas com um toque de humor, de ironia e também de estranhamento. É o trabalho do Diego Gravinese, argentino, que, digamos assim, ele desloca as situações cotidianas. Também mais uma cena numa piscina, do Eric Zener, também norte-americano, e ele fundamentalmente retrata cenas na água que dão essa tensão, essa suspensão psicológica. A gente não sabe se a pessoa está viva, está morta, está se afogando ou simplesmente está relaxando. Impressionante o trabalho do Javier Arizábal, francês, com um tratamento detalhado da pele e da anatomia, especialmente das mãos. Vejam essa obra dele, que espetáculo, e ele mesmo se considera um realista contemporâneo, ao invés de um hiperrealista. Como eu disse, é bastante complicado definir o que é fotorrealismo, o que é hiperrealismo, né? Mas a gente percebe que ele leva a representação de uma mão ao extremo da perfeição e do impacto visual. O Robin Ellen é um especialista em retratar pessoas envoltas em filme plástico. Aqui a gente tem a Mona Lisa, né, que envolvida como se ela tivesse envolvida com um pedaço de plástico rasgado com umas fitas ali segurando. Mas ele também faz com que pessoas, com que retratos sejam atravessados
por esses plásticos e outras superfícies brilhantes. O Doug Bloodworth, também americano, ele gosta de representar objetos múltiplos, ou seja, nessa natureza morta a gente tem uma revista em quadrinhos, os biscoitos Oreo, um copo sobre uma mesa. As suas obras, elas são compostas depois que ele faz entre 50 e 100 fotos, para depois ele fazer a pintura a óleo. Essa é uma obra, é um óleo sobre tela. Eric Christensen, também americano, gosta de representar garrafas de vinho, taças, frutas, superfícies refletidas, mesas, disposição de mesas dentro do estilo das naturezas mortas, focando num certo luxo controlado e com uma perspectiva crítica quanto ao consumo do vinho e a própria gastronomia. Hugo Laurensena, também argentino, ele amplia objetos comuns. Aí poderia ser um pincel, uma brocha, ele ganha dimensões extraordinárias, quase surrealistas, quer dizer, que vão além do real, quase monumentais e com uma fidelidade técnica muito alta, de modo que parece que ultrapassa o que os olhos são capazes de ver. Steve Mills, americano, retrata objetos como jornais, bolinhas de vidro, garrafas e até cenários domésticos. As suas obras, elas envolvem cerca de 500 horas de trabalho devido ao grau de detalhamento. Imaginem que cada letrinha dessa foi pintada à mão, sempre em óleo sobre tela. Uma outra do Mills. Pedro Campos, outro espanhol, reconhecido pelas suas naturezas mortas hiperrealistas. Temos aí as latas de Coca-Cola, né, uma prata, uma vermelha e uma preta, e elas envolvidas num pedaço de plástico. Ele retratou muitas latas de Coca-Cola, também bolas de bilhar, pneu, vidro, metal, plástico, com muito brilho e com essa perfeição extrema. Lá no fundo, uma lata de sopa, as maçãs dentro de um recipiente de vidro. E aqui essa imagem incrível, né, dos ovos e da gema ali no frasco de vidro. Eu trouxe agora, assim, a gente já está se encaminhando para o final, algumas imagens do trabalho dos artistas. Vocês veem aí o americano, o Matthew Corney, que representa cenas urbanas e suburbanas, especialmente casas americanas, ruas, luz crepuscular e cenas noturnas. Eu trouxe essa imagem que ele pinta o mar, né, para vocês terem uma ideia de como é o seu trabalho, o seu realismo poético, que se aproxima muito de uma imagem de cinema. O trabalho da Zaria Forman, também dos Estados Unidos, especializada em documentar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente o impacto
do aquecimento. Uma imagem dela trabalhando nas suas geleiras, né? Dá para ver a dimensão e o grau de complexidade. Juan Francisco Casas é um artista, é também um poeta espanhol. Ele recria fotografias que ele mesmo tira em grande escala, sobre tela, sempre usando canetas esferográficas, as nossas conhecidas canetas Bic. Uma imagem do Ron Mueck trabalhando nas suas esculturas gigantes. O Jesus Maria Lascano, espanhol, do País Basco, conhecido por suas paisagens também marcadas por atmosferas silenciosas, simbólicas e meditativas. Vejam como é também o processo de trabalho dele. Aqui o Gottfried Helm, nós já vimos as obras dele, vejam só o processo de trabalho, né, como acontece. Temos aqui um outro espanhol, o Eloy Morales. Ele pinta a partir de autorretratos bem realistas. Ele encena, se fotografa e depois ele pinta focando nesse contraste que as suas telas resultam. São, em geral, telas com mais de 3 metros. E elas dão essa ideia de imersão total, uma vez que elas eliminam a linha do horizonte. Temos um vídeo também do Eloy Morales trabalhando, lembrando que todos esses vídeos eles estão listados e com um QR Code interativo no nosso material de apoio, onde estão listados todos os links de todos os vídeos que vocês podem assistir a qualquer momento, né, para poder compreender melhor um pouco dessa história que a gente vem contando. Aqui Ran Ortner, também o hiperrealismo até debaixo d'água, como se diz, também conhecido por suas obras monumentais, pinturas de ondas e mares. Também um processo que leva a uma sensação de meditação, de complementação, levando essa paisagem oceânica a uma experiência sensorial e emocional. Robin Ellen, mais um que costuma envolver as pessoas com filme, plástico, fita adesiva, né, mas também mantendo esse caráter realista, hiperrealista, discutindo mais uma vez a questão das identidades, do isolamento, né, imagens, enfim, da nossa cultura contemporânea. Temos também um vídeo dele lá, o link no material de apoio, com o trabalho, como ele faz, como ele costuma elaborar as suas obras. Aqui temos Emanuele Discânio, incrivelmente detalhista. Ele também usa carvão e grafite prioritariamente. Tem uma estética inspirada nas obras medievais, especialmente do Caravaggio, nessa sua relação com o claro e escuro. Sua obra é feita de maneira muito lenta e tem uma forte personalidade, como vocês podem ver. Temos também um vídeo dele trabalhando, vocês vão poder acompanhar. Aqui mais uma obra do Sparnay, que nós já vimos, e aí justamente o trabalho que ele fez sobre o ovo. Eu falei sobre o ovo, sobre um tema banal que
acende e vai passar a ser retratado e vocês vão poder ver com cuidado. Um artista jovem havaiano, nascido em 1989, ele tem um nome artístico de Ula, e famoso porque pinta em paredes próximas à água, em canais, portos, galerias e superfícies naturais. Ele, em geral, usa uma prancha de stand-up paddle para poder reforçar essa ideia das pessoas femininas emergindo e flutuando. Mais uma vez, o link para o vídeo, né, dele trabalhando nas suas obras. E para a gente encerrar, essa imagem do Kyle Lambert, que conseguiu retratar Morgan Freeman, desta feita utilizando um tablet. Um processo bem complexo, foi um trabalho, essa imagem demorou 200 horas para ser recriada, usando o tablet e um aplicativo Procreate. Bem interessante o modo como ele trabalha. Finalmente, para a gente encerrar essa aula sobre fotorrealismo, hiperrealismo, a gente vai passar agora para a aula 2. Nessa aula 2 nós já entramos na história da arte no Brasil. Será uma revisão para a gente não cair de paraquedas na arte contemporânea. E depois desta aula eu queria reforçar com vocês que nós temos todos os materiais de apoio, né? Os textos que vocês podem ler, os links onde estão todos os QR codes com os vídeos de todas as aulas. Como eu falei, não precisa ser visto sincronicamente, pode ser visto depois, até com uma forma de revisão, para repensar e rediscutir. Também temos uma lista de referências completas e também alguns vídeos que vocês podem assistir com a finalidade de aprofundar esses conhecimentos que nós estamos apresentando. Agradeço muito a todos e até a próxima aula.